Pessoal, dando continuidade aí que nós conversamos nas aulas anteriores, né, a gente aí vou tentar fazer um resgate rápido aí, tá? Em relação ao que nós vimos aí antes do break da avaliação. A gente começou a ver a questão das chamadas linguagens regulares, né, dentro da hierarquia de Chomsky, que são as linguagens mais simples, né, são aquelas são muito restritas em relação à sua capacidade de descrever linguagens, tá? Ela é bem restrita em relação a isso. Essas linguagens são importantes para a gente porque elas vão introduzir conceitos muito importantes, tá? É, então é muito importante que esses são conceitos que vão ser utilizados nas demais linguagens também. Por exemplo, a questão do autômato finito, né, que são máquinas de estados finitos. Os autômatos finitos eles têm um poder de reconhecimento muito grande, né? A gente viu que quando a gente trabalha com gramáticas e eu tento validar se uma determinada palavra pertence ou não pertence à linguagem gerada pela aquela gramática, eu acabo fazendo um método de tentativa e erros até obter um conjunto de regras de produção que, aplicado a partir do símbolo inicial da gramática, eu consigo chegar ali numa, numa cadeia de produções que derivam aquela palavra. Se de forma nenhuma eu consigo chegar na cadeia de regras de produção e conseguir derivar a palavra, eu vou dizer que aquela palavra não pertence à linguagem gerada pela gramática. Evidentemente, isso não é um método performático eficaz, né? Não tem como ser implementado isso dentro de um analisador sintático e lexo-sintático. Não existe como fazê-lo dessa forma. O que se utiliza como formalismo reconhecedor, porque nós vamos ter as gramáticas dentro das linguagens formais como formalismo axiomáticos, tá? E gerador. Por quê? Porque as gramáticas elas vão conter um conjunto de regras de produção que, uma vez aplicadas a partir do símbolo inicial dessa gramática, eu vou derivar as palavras da linguagem que aquela gramática gera. Então, por isso que eu vou dizer que gramática é um formalismo gerador. Eu vou ter um segundo formalismo, que é o chamado formalismo reconhecedor, que aí entra os autômatos finitos. Tá? Os autômatos finitos é um formalismo que tem como função primordial reconhecer. Reconhecer o quê? Dado uma palavra como input para o autômato, ele vai realizar transições de estado a partir de um estado inicial e ao final da sua computação ele vai classificar aquela palavra como sendo uma palavra que pertence à linguagem ou que não pertence à linguagem, ok? E vamos ter um terceiro formalismo que nós vamos ver mais à frente, que é um formalismo gerador, que são chamadas expressões regulares. Então, dentro de linguagens regulares, nós temos esses três formalismos: gramática como formalismo gerador ou axiomático, gramática como autômatos finitos como formalismo reconhecedor e linguagens regulares como formalismo denotacional. Falei gerador, mas acabei trocando. Denotacional, tá? Então nós temos esses três formalismos que vão ser utilizados. Nós estamos fazendo um estudo do chamado autômato, né? Lembrando que o autômato é uma máquina abstrata de estados finitos. O que quer dizer isso? Ele vai ter o autômato ele vai ter estado. O que é um estado? Ele vai definir o estado do autômato, né? Ele vai definir a situação que o autômato se encontra. Então ele vai ser constituído por um conjunto de estados. Esse conjunto de estados obrigatoriamente é finito. Ele vai ter um estado diferenciado, que é o chamado estado inicial, onde toda a computação do autômato inicia-se através desse estado. Ele vai ter um conjunto de regras, ou chamada função de transição. Tá? No caso do autômato finito, que nós vimos até agora, essas funções de transição, como é descrita aqui, ela recebe dois parâmetros como input dela, o estado atual e o símbolo lido na fita. E aí essa função ela determina qual é o novo estado. Então ela tem dois inputs e uma saída. Tá? Se eu estiver trabalhando com autômatos finitos determinísticos, que é o que nós estamos vendo por enquanto aqui,
Essa função é uma função determinística, ou seja, dado para ela um estado atual do autômato e dado para ela o símbolo que eu estou lendo naquele momento na fita, ela vai me dar como saída o novo estado. Se ela não for determinada esse conjunto estado atual, símbolo lido, ela retorna para mim um vazio, ou seja, ela não determina um novo estado, e nesse caso o autômato para a computação dele, como a gente vai ver daqui a pouco. Só relembrando, esse símbolo aqui significa função de transição estendida. Reparem que eu estou dando para ela o Q0 e a palavra inteira a ser processada, tá? Então ela começa a consumir os primeiros símbolos da esquerda para a direita da palavra e vai chamando de forma recursivamente ela mesma, tá? Esse asterisco ali significa zero ou mais chamadas recursivas da função. Bom, basicamente o que o autômato ele faz? Ele vai ter o que nós chamamos de fita, né? Fita é uma construção abstrata também, aonde vai estar localizada a palavra que vai ser processada. A fita, no caso aqui desse autômato, ela é somente leitura, e vai existir uma unidade de controle. Essa unidade de controle ela vai ser responsável por ler a fita, célula a célula. Então, como é que a fita é dividida? A fita é dividida em células, e cada célula da fita vai estar um símbolo da palavra. Recordando que símbolo define para mim, o conjunto de símbolos define para mim um alfabeto que vai compor as palavras da linguagem. E aqui na definição do autômato, o primeiro parâmetro na definição do autômato é o alfabeto que ele reconhece, tá? Então, basicamente, a função de controle ela lê a fita da esquerda para a direita, célula a célula, símbolo a símbolo, passando essa informação para a função de transição. A função de transição recebe o estado atual do autômato e recebe o símbolo atualmente lido na fita. E aí ela retorna o novo estado, ok? A computação do autômato é exatamente essa, ele vai lendo da esquerda para a direita sem ele não retroage, tá? Ou seja, diferentemente da máquina de Turing, por exemplo, o autômato finito ele não pode retroagir sobre a fita, ele vai lendo símbolo a símbolo da esquerda para a direita. A fita é somente leitura, a fita não pode ser escrita, tá? Ela não trabalha como sendo uma memória auxiliar para o autômato, ok? E o autômato vai realizando a sua computação. O que é a computação do autômato? Ler um símbolo, ler o estado, transiciona de estado. Lê um novo símbolo, pega o estado atual, define um novo estado, transiciona de estado e vai mudando de estado. Tá? Dentro da definição do autômato, existe aqui, por último, um conjunto de estados finais, que obrigatoriamente tem que ter de 1 a n estados. Tá? Enquanto eu só posso ter um único estado inicial no autômato, no caso dos estados finais, eu posso ter mais de um estado final. Qual que é a ideia do estado final? É para exatamente eu conseguir saber se a palavra foi aceita ou não. Então, à medida que eu vou realizando a computação do autômato, leio um símbolo, transiciono de estado, leio o símbolo, transiciono de estado. Se eu ler a fita inteira, ou seja, li a fita inteira, consumi a palavra inteira na fita, e o meu autômato se encontra em um estado final, então esse autômato ele vai aceitar a palavra. Tá? E o conjunto de todas as palavras que um autômato reconhece define a linguagem que esse autômato aceita. Aí que está o grande detalhe. Essa é a definição do aceita. Entenderam, pessoal? Então, esse grande conjunto de palavras, todas as palavras que um determinado autômato reconhece, define para mim a linguagem que é aceita pelo autômato, onde M ali é o meu autômato. Tá? Então, se a gente for olhar aqui a definição, é o seguinte, olha. Quem é a linguagem aceita pelo autômato? Qualquer palavra que, uma vez que consumida desde o estado inicial do autômato, atinge um dos estados finais do autômato. Tá? Isso aí que é a definição. Parece um pouco diferente das definições que nós vimos anteriormente? Parece um pouco diferente? Não, não parece. Por quê? Porque o que nós vimos lá quando a gente viu gramática é o que é a linguagem
gerada por uma gramática, L de G. É qualquer palavra que, a partir do símbolo inicial da gramática, aplicado-se uma ou mais regras de produção, se obtém a palavra. Tá? São definições, parecem definições diferentes? Não parece, mas não são. Elas são iguais. Tá? No entanto, e aí tem que ficar bem claro, a diferença é que quando eu olho a abordagem da gramática, eu vou pegar um símbolo e vou aplicando regras de produção até obter a palavra. Quando eu pego pela ótica do autômato, eu vou pegar a palavra e vou processar a palavra, símbolo a símbolo, através do estado inicial, transicionando estados. Uma vez que eu leia toda a palavra na fita e o meu autômato se encontra em um possível estado final, eu vou dizer que eu aceitei essa palavra. Bom, toda e qualquer palavra que não seja possível obter essa condição de cima, elas vão ser classificadas como palavras não pertencentes à linguagem reconhecida pelo autômato, ou o grupo chamado rejeita. Tá? Em que situação o autômato rejeita uma palavra? Ele processa a palavra como um todo e não se encontra no estado final. Ou, à medida que ele está processando a palavra, ou seja, ele está realizando o processamento da palavra, e aí ele chega numa situação que, dado o estado atual e dado o símbolo lido, a função transição é indefinida. Então, para aceitar, eu tenho uma condição única. Leia a palavra inteira na fita, processa a palavra inteira que está na fita, autômato em estado final. Aceitou, pertence à linguagem que o autômato reconhece. Tá? Para rejeitar, eu tenho duas condições diferentes. Leio a palavra inteira, processo a palavra inteira que está na fita e o meu autômato não está no estado final. Então ele rejeitou. Ou, à medida que eu estou processando a palavra que está na fita, ele se depara com uma situação de indefinição. O que é uma situação de indefinição? Dado o símbolo atual lido na fita, dado o estado atual, a função transição não tem a definição para esse conjunto. Tá? E aí elas vão formar o conjunto de palavras que esse autômato rejeita. Ok? Na realidade, quando o autômato ele passa por cima de todo um conjunto grande, ele vai dividir esse conjunto em dois subgrupos, o aceita e o rejeita. Subgrupos esses que são totalmente diferentes, tanto que a interseção entre os dois é vazia. Tá? Se eu juntar os dois, eu vou ter o chamado sigma estrela, que é o conjunto de todas as palavras possíveis sobre um alfabeto, incluindo o vazio. Tá? O aceita é complemento do rejeito, o rejeito é complemento do aceita. Tá? Então, ele não existe nenhum tipo de palavra que pode estar ao mesmo tempo em rejeita e... Deixa eu só responder a pessoa aqui. Ele não aceita nenhum tipo de situação onde tem uma palavra que ao mesmo tempo ela pode ser aceita ou pode ser rejeitada. Tá? Ele vai particionar esse universo aí em dois grandes grupos, tá? Que é o que está definido aí para vocês. Tá? Então o autômato finito ele vai passar pelo seu universo do sigma estrela, o sigma asterisco, e vai particionar em dois grandes grupos. Ok? Bom, deixa eu pegar o JFlap. Só um instante, vou abrir aqui o JFlap para a gente poder... Então, com o JFlap aberto aqui, pessoal, vamos criar aqui um autômato simples, né, bem baseado aqui naqueles autômatos que nós vimos aí de vários exemplos. Por exemplo, aí, oh meu Deus do céu, estado inicial, marco ele como estado aqui, vou mover meus estados, tá? Aqui o estado inicial, digamos que vou ler A, vou ler B, vou consumir A, se eu ler um outro B, eu vou para esse estado aqui, que vai ser o meu estado final. O que é isso? Palavras que começam obrigatoriamente com um B, tem pelo menos um A ou nenhum A e terminam com Bs. Então,
Por exemplo, uma palavra como bebê é reconhecida, ó, Q0, Q2, Q1, tá? Sem nenhum problema. Uma palavra que seja B, A, vários As e Bs, vocês vão ver que ela vai ficar lá em Q2 um tempão, consumindo todos os As possíveis e transicionou para o B, beleza? Agora vamos nas situações de rejeição. E aí vamos fazer aqui no passo a passo, aqui no step by step state. Step by step é outra coisa. B, B, tá? Simples. Então começa aqui no estado Q0, consumo. Ao consumir o B, eu vou para o estado Q2. Estando em Q2, consumo a própria entrada que é o B e atinjo um estado final Q1. Palavra lida na fita, símbolo, palavra reconhecida, ou seja, essa palavra pertence à linguagem. Perfeito. Outro exemplo, tá? Agora eu vou ler essa palavra aqui, B-A-A-A, com 3 As, 2 As no finais. Estou em Q0, li o B, vou para Q2, li um A, permaneço em Q2, li outro A, permaneço em Q2. Palavra rejeitada. Consumi a fita inteira sem nenhum erro, no entanto, o autômato parou o seu processamento em um estado não final, que é o estado Q2. Então ele rejeitou também essa palavra. E para encerrar aqui esses exemplos, se eu pegar um A, B, BA, B e um segundo B, olha só o que vai acontecer. Estou em Q0, transicionei para Q2 lendo um A, transicionei para Q1 lendo outro B, ok? E mais a palavra ainda tem mais um símbolo que é o B final. Opa, rejeitou, mas o professor já estava no estado final. Por que, que o autômato não aceitou? Porque ainda existia coisas para serem processadas. Tá? Mesmo estando no estado final, que é o estado Q1, ainda tinha mais um símbolo a ser processado, que era o B. E no estado Q1, não existe nenhuma transição tirando ele do estado Q1 ou permanecendo ele no estado Q1. O que eu quis exemplificar aí com isso? Mesmo que o meu autômato atinja um estado final, mas ainda existe necessidade de processamento, ainda existem símbolos a serem lidos, a fita não foi totalmente lida, totalmente esgotada, eu tenho que continuar o processamento do autômato. Ao continuar o processamento do autômato, eu posso sair do meu estado final, por exemplo. Então, por exemplo, imaginemos que se eu tiver aqui e ler um outro B, eu saio do estado final. Também continuaria não aceitando a palavra, porque eu leria a palavra inteira e estaria no estado final. Ou, se eu lesse, por exemplo, um C, B, A, B, B, C, por exemplo. Olha lá. Vou transicionando. Cheguei ali em um C. Não está definido nenhuma transição para o C dentro desses estados. Então, ele também vai rejeitar a palavra. Ok, pessoal? Então, alguns alunos, principalmente quando estão iniciando esse processo, estão iniciando eu acho que quando estão iniciando esse processo aí de entendimento dos autômatos, às vezes confundem. O simples fato de um autômato adentrar um estado final ou transicionar para um estado final não garante a aceitação da palavra. A aceitação da palavra é quando o autômato ler a palavra inteira, processa a palavra como um todo e se encontra no estado final. Se ele já se encontra no estado final e, no entanto, ainda existem símbolos a serem consumidos na fita, ele não vai ler, ele vai rejeitar a palavra. Tá? Isso se não tiver transições para fazê-lo, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Então, pessoal, dois autômatos são equivalentes se reconhecem a mesma palavra, a mesma linguagem, tá? Então, digamos que eu tenho dois autômatos que são distintos, ou seja, eles não são iguais, estão simplificados, eles não têm redundância de estados, porque eu posso construir autômatos de formas diferentes, tá? Bem distintas, e esses autômatos estão bem distintos. Sendo bem distintos, sendo autômatos distintos, sem redundância, etc., já minimizados, tá?
Tem sim, Lucas. Depois eu vou liberar os exercícios, tá? Sendo autômatos bem distintos e simplificados, eu vou dizer que esses dois autômatos são equivalentes porque eles reconhecem a mesma linguagem. E toda e qualquer linguagem reconhecida por um autômato finito é uma linguagem do tipo regular ou do tipo 3, ok? E aí a gente começou a brincar sobre isso aqui. E aí foi onde exatamente nós paramos na aula passada, que foi aqui por exemplo, olha esse autômato aí. Esse autômato, só para a gente exercitar a nossa cabeça aí. Esse autômato, ele possui um par de A, ele reconhece palavras que possuem um número par de A e um número par de Bs. Tá aí dado o autômato. O estado inicial é o Q0, o estado final é o Q0. Tá? Então, se eu tiver uma quantidade par de A's e uma quantidade par de B's numa palavra, ele vai reconhecer. Agora eu quero que vocês pensem, vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? Depois eu quero ouvir o que vocês vão falar. Eu quero saber o seguinte, eu quero alterar esse autômato para que ele reconheça um número ímpar de A e um número ímpar de B, tá? Vamos pensar um pouquinho aí. Dá 5 minutos para vocês pensarem aí. E aí, pessoal, alguém pensou aí uma solução? Nada? Fale, velho. Você vai fazer um movimento só nele, nesse autômato aí, para ele poder começar a reconhecer palavras que tenham um número ímpar, tanto de A's quanto de B's. Tá? Vou até atualizar aqui o material aqui de vocês, que eu vou colocar, já vou liberar uma listazinha de exercícios para a gente corrigir na aula que vem. Deixa eu só colocar aqui no final aqui da aula de hoje. Hoje que dia são hoje? Hoje é dia 7, né? 7/10 já. Deixa eu até colocar aqui para vocês no AVA. Mas ninguém pensou em nada. Vocês estão uma moleza que tá terrível, né? Desceu o calor, cara. Bom, pessoal, o movimento é simples, tá? É tirar o estado final daqui e colocar o estado final aqui, em Q3. Aí ele passa a reconhecer cadeias que contêm um número ímpar de A e um número ímpar de B, tá? Se a gente for fazer esse exemplo aqui, ó, deixa eu só abrir o JFlap novamente, fica mais fácil para a gente poder exemplificar, ó. Compartilhar novamente aqui o meu desktop. Então vamos lá. Vou criar aqui o autômato finito, seguindo aqui o mesmo modelo que nós estamos vendo aqui agora. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 estados. Então Q0, Q1, Q2, Q3. O estado inicial Q0 é inicial e também é final. Tá? Se eu ler um A estando em Q0, eu vou ler. Opa! Se eu ler um A estando em Q0, eu vou. Aqui na realidade eu vou tentar seguir o mesmo padrão, tá, gente? Aqui é Q1, Q1, aqui é só trocar o Q2 pelo Q3 aqui, tá? Vai ficar o mesmo padrão aqui. Se eu ler o A em Q0, eu vou para Q2. Se eu ler em Q2 um A, eu vou para Q0. A mesma coisa Q0, Q1. Se eu ler um B, eu vou para Q1. Se eu estiver em Q1 e ler outro B, eu vou para Q0. No entanto, se eu estiver em Q1 e ler um A, eu vou para Q3. Estando em Q3 aqui, eu volto para Q1, tá? Esses loops, normalmente, eles garantem a paridade, tá, pessoal? B, B, tá? Vamos fazer alguns testes aqui em cima desse autômato, como está aqui. Então, vamos lá. Fazer alguns testes rápidos aqui, tá? Fast run. AA, BB. Então, ó, Q0, Q2, Q0 novamente, Q1, Q0. Reconheceu
dois Bs e dois As. A, B, A, B, alternando. Mesma coisa. Tudo bem que tá? Também reconheceu. Vou forçar um erro aqui, imputando a A, B. Ó, rejeitou. Por quê? A, B, A, Q0, Q2, Q2, Q0, B, Q0, Q1. Não é o estado final. Então, ou seja, isso aqui para mim garante o fato de eu encontrar ali, reconhecer palavras que contêm cadeias de estados, números ímpares. Agora, trazendo o estado final para Q3, vamos ver o que acontece. Barra, ó, já rejeitou, tá? A, B, aceitou. 3 As, 3 Bs. Tá aí. Ok? Então esse é um dos exemplos possíveis para vocês, para a gente poder começar a pensar em realmente como aplicar diretamente esses autômatos. Evidentemente, isso aqui, pessoal, é uma linguagem fictícia, tá? É algo fictício, né? Algo prático, a gente vai trabalhar depois isso aí com linguagens de alto nível, alto padrão, mas por enquanto a gente está só introduzindo esses conceitos iniciais com vocês, tá? Bom, apesar da aparente complexidade, vocês vão ver que com o tempo vocês vão começar a entender melhor esses conceitos. Vocês vão começar a ver que a coisa não é tão complicada assim. Daria para escrever esse mesmo autômato utilizando outros conjuntos de estados, outras regras de transição? Daria, tá? Também daria, sem nenhum tipo de problema, tá? Sem problema, Jordan, estou gravando, daqui a pouco eu vou estar liberando para vocês lá no YouTube, tá? Então, para a gente fechar essa parte de autômatos finitos determinísticos e adentrar nos não determinísticos e com movimento vazios a partir de semana que vem, pessoal, a pedido do Lucas, brincadeira, Lucas, eu disponibilizei aqui no Ava para vocês uma lista de exercício que a gente vai estar corrigindo na próxima aula, tá? Nessa lista, pessoal, eu quero que, por exemplo, vocês desenvolvam autômatos para mim, tá? Aí vocês podem utilizar o JFlap, tá? Tente usar o JFlap até para vocês poderem se exercitar. Então, por exemplo, palavras onde tem 3 As como subpalavra. Pode ter o que for do lado esquerdo, mas em alguma posição dentro dela eu vou ter 3 As consecutivos. Palavras cujos sufixos sejam 2 As. Palavras cujo tem um número ímpar de A e um número ímpar de B. Acabei de dar o exercício para vocês. Um autômato que reconheça o conjunto de todas as palavras que contenha 101 como subpalavra. Um autômato que reconheça a palavra 100101, tá? Um autômato finito que reconheça sentenças 0, 1 e asterisco, né? Nas quais contém 2 ou mais uns consecutivos. Inteiros com ou sem sinal e números reais com uma casa após a vírgula com sinal opcional. Então eu vou deixar esse exercício para vocês, para que vocês possam estar resolvendo aí na nossa próxima aula, tá? Eu vou estar discutindo com vocês, né, discoteca não, é minha esposa apagando a luz aqui mesmo, tá, pessoal? Sinal que ela não está aguentando minha voz mais, que a aula acabe. Eu creio que vocês não querem, né? Por vocês ir até as 10 da noite, correto? Eu sei, vocês são super sinceros, né? Então, pessoal, disponibilizei ali. Fala. Nada, Erivaldo. Ficou com medo, cara? Ah, deixa o Lucas quieto, cara. Tá bom, pessoal? Então a gente fecha essa parte de autômatos finitos. Esses exercícios eu vou estar apurando aí na próxima aula com vocês, tá? Corrigindo, discutindo. Eu realmente preciso que vocês tentem resolver esse exercício, tragam esses exercícios. Nós vamos investir um tempo aí. Eu vou deixar
para discutir, deixar vocês tentarem resolver também, mas eu preciso que vocês façam esses exercícios, ou pelo menos tentem fazer, para que esse assunto possa ficar bem consolidado, ok, pessoal?